Hoje você vai conhecer alguns personagens emblemáticos que também foram investigados pela Inquisição. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Influenciado por Tomás de Torquemada e com o objetivo manifesto de preservar a fé católica, a qual se encontrava ameaçada pelos judeus, o rei Fernando de Aragão então expulsou os judeus definitivamente dos seus domínios em 1492. Pelas estimativas, saíram da região algo em torno de 40.000 judeus. Quer saber mais? Então lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Será que a totalidade dos judeus havia saído da Espanha? Todos os chamados cristãos novos eram verdadeiramente cristãos? Foi com o objetivo de examinar a ortodoxia desses novos cristãos que o Estado espanhol instaurou a Inquisição em seu território. Esta, portanto, punia as falsas conversões ao catolicismo, não a prática da religião judaica em si. É importante dizer, em primeiro lugar, que por mais que tenha sido o caso histórico mais espinhoso, a Inquisição espanhola não foi a máquina de moer carne humana que muitos escritores desonestos descrevem. Em 250 anos de existência, esse organismo do Estado espanhol decretou por volta de 3.000 sentenças de morte, uma estimativa incomparavelmente distante, por exemplo, da registrada pelos regimes comunistas do século XX, que num período muito mais curto executaram milhões de pessoas. Embora fosse um aparato mais civil do que religioso, os tribunais eram do Estado e os juízes eram eclesiásticos. A Inquisição espanhola nem de longe se equiparou às narrativas mirabolantes, inventadas mais tarde pelos inimigos da Igreja. E que você encontra nos seus livros de história, né? O procedimento inquisitorial aqui era basicamente o mesmo que se via na Inquisição medieval. Os pregadores, normalmente dominicanos, se apresentavam em uma região, proclamavam um tempo de graça e partiam ao exame das denúncias e acusações que as pessoas apresentavam. Bem tranquilamente, é possível dizer que o quadro geral dos tribunais era este: interrogatórios moderados, investigadores prudentes e um número consideravelmente discreto de condenações sumárias. Dos bancos dos juízes chegaram a sair 2 santos, inclusive, canonizados, São Pedro de Arboés e São Turíbio de Mogrovejo. Foram homens como estes que souberam agir com misericórdia e justiça para o bem da Igreja e da própria comunidade civil. É verdade que, em comparação com a Inquisição medieval, claramente justificada pela ameaça que representava a heresia cátara, o tribunal que se instaurou na Espanha, juntamente com todo o conflito em relação aos judeus, pareceu ferir o cristianismo em sua raiz mais pura. Os papas da época chegaram a condenar o que se dava em território espanhol. Mas o fato é que, em pleno século XV, com a ascensão dos estados nacionais, os monarcas absolutistas pouco ligavam para as advertências e conselhos da Igreja. O criptojudaísmo era um entrave à unificação espanhola e os reis estavam dispostos a usar as armas que tinham para o impedir. O Papa já não exercia mais o poder que tinha na Idade Média. Mas e quanto à Inquisição Romana? O que podemos falar dela, hein? Bem, nos Estados Pontifícios, a Inquisição foi instaurada principalmente para deter o fenômeno do protestantismo, diferentemente do que aconteceu na Espanha. A Inquisição Romana ela estava totalmente nas mãos do poder eclesiástico. Como consequência, foi um tribunal muito mais brando, com um número de condenações muito menor
que o da Inquisição Espanhola. O exame do Santo Ofício em território italiano é uma ocasião até para estudar os julgamentos mais famosos da Inquisição, né? Como foi o processo de Galileu Galilei e de Giordano Bruno, por exemplo. A respeito do caso de Galileu, quem quiser se aprofundar, nós temos um vídeo aqui no canal intitulado Como se explica o caso de Galileu Galilei. Nós vamos deixar o link para esse vídeo aqui na descrição, tá? E também aqui em cima, em algum lugar nos cards, ok? Vale muito a pena você assistir. Mas também é importante saber que em meio a tantos números e estatísticas, personagens emblemáticas também foram investigadas pela Inquisição. Foram os casos, como acabamos de citar, de Galileu Galilei, Giordano Bruno, tem também o caso do padre Antônio Vieira e até mesmo de uma mulher canonizada pela Igreja, Santa Joana d'Arc. Como decorreu o julgamento dessas pessoas e por que suas imagens foram parar nas páginas de história? Bem, nós vamos tentar entender. Vamos começar então com a donzela de Orleans, né? Santa Joana d'Arc. Foi escolhida por Deus para desempenhar um papel de verdadeira protagonista na famosa Guerra dos 100 Anos, que se deu entre a Inglaterra e a França. Em questão estavam o domínio de alguns territórios gálicos e a sucessão ao trono real francês. Você sabia que nós temos uma novena para Santa Joana d'Arc aqui no canal? Vamos deixar também o link da playlist da novena para você rezar aqui na descrição desse vídeo, ok? E lá na novena nós contamos a história dela, assim, com bem mais detalhes. O fato é que, ainda adolescente, Joana recebeu de São Miguel Arcanjo a missão de liderar as tropas contra os ingleses e de conduzir o filho de Carlos VI, ilegítimo herdeiro do trono, à coroa real. Diante do jovem príncipe, o qual ela teria de forma milagrosa reconhecido, mesmo com o seu disfarce, Joana manifesta o seu mandato divino. Depois de interrogada pelos teólogos da corte e comprovadas a sua fé e idoneidade, o Delfim francês decide confiar na donzela. Portando uma armadura de soldado, que a afasta do assédio masculino e a ajuda a guardar a sua castidade, Joana guia o exército francês até a reconquista da estratégica cidade de Orleans, em 1429. Depois, leva o Delfim até a Catedral de Reims, onde ele é coroado como rei Carlos VII da França. Mesmo tendo cumprido a sua missão, Joana foi capturada pelos inimigos em 1430, levada ao Tribunal da Inquisição e condenada em um processo totalmente inválido e denúncias falsas na diocese de Rouen. Ela foi morta em 30 de maio de 1431, com apenas 19 anos de idade. Ainda no século XV, o Papa Calixto III reviu o processo de Santa Joana d'Arc e reconheceu a sua nulidade. A reabilitação total de Joana só terminou no século XX, quando a mártir foi beatificada por São Pio X. A reabilitação total de Joana só terminou no século XX, quando a mártir foi beatificada por São Pio X em 1909, canonizada pelo Papa Bento XV em 1920 e proclamada padroeira da França em 1922. Bem, para não deixar o vídeo de hoje muito grande, nós falaremos de outros personagens emblemáticos que também foram investigados pela Inquisição no próximo vídeo dessa série. Não perca! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, gostou de conhecer um pouco mais sobre a história da Inquisição? Coloque aqui nos comentários para nós, ok? Para você nos contar o que você achou desse vídeo de hoje. E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like para nós, tá certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria!